Pois bem, hoje é dia 15 de novembro de 2024, 135 anos da Proclamação da República, né? Um momento magnífico da história do Brasil, né? Uma proclamação em nome do povo, em nome da liberdade, enfim, todas essas baboseiras que a gente escuta por aí. Eu queria abrir a câmera e simplesmente conversar com vocês. Como um tempo atrás eu falei que esse canal eu não queria mais que fosse do Kid Investor, que fosse um canal meu mesmo, eu quero simplesmente ter a liberdade de poder abrir aqui a câmera no meu quarto e conversar com vocês, ter conversas mesmo. Inclusive é uma coisa que eu quero fazer em formato de lives daqui a um tempo aqui no canal do YouTube, mas enfim. É muito curioso, né, começar falando aqui, é muito curioso como as principais revoluções, as revoltas, a maioria das coisas feitas no mundo, assim, sempre feita em nome de uma classe, mas sempre realizado por membros de outra classe, né? Então a própria Revolução Francesa, feita em nome do povo, feita em nome da liberdade do povo, né? Mas assim, feito justamente não pelo povo, mas por uma elite muito grande, né? E aí, que é muito curioso, nós vemos isso também, o que aconteceu, né, após a proclamação da República, feito para satisfazer a vontade do povo. Então a própria Revolução Francesa era para o povo ter o poder das coisas e não ficar na mão do clero corrupto, né, aquela coisa toda, na mão da nobreza, né, do rei, etc, etc, para ficar na mão do povo. Aí você via, né, depois que, enfim, os membros da Revolução Francesa tomaram o poder ali, quando alguém da população, porque eles estavam lutando pelo direito, né, lutavam contra aquilo, discordavam daquilo que eles estavam fazendo, era para guilhotina direto, ou seja, era assassinado, né, uma coisa muito parecida com o que acontece hoje no Brasil. Então você olha, por exemplo, tudo que acontece aí com STF, essas coisas, enfim, TSE, tudo isso. Se você fala alguma coisa, né, qual que é a ideia, né, da república, da democracia e tal? Como é aquela famosa frase, defender, eu posso discordar de você, mas eu vou defender o direito de você dizer isto, né? Pois bem, não é plenamente o que acontece, né? Então quando você hoje em dia vai fazer alguma coisa ali, você vai falar alguma coisa que o ministro, né, Alexandre de Moraes ou outros ministros discordam, eles não agem em nome da democracia mais, não agem de modo a fazer com que você tenha o seu direito de expressar aquilo. Não. É democracia só para eles, né? Como tá escrito também na Revolução dos Bichos, né? Que o George Orwell fala que todos os animais são iguais, mas alguns são mais iguais que outros, né? Então, na Revolução Francesa aconteceu isso, tudo em nome da vontade do povo. Então, o que o povo quisesse ia ser a lei, porque tinha que ter a liberdade, o povo iria escolher a coisa, não era mais o clero, não era mais a nobreza. Mas o que a gente percebe é que era uma parcela do povo, não o povo todo, não à toa quando alguém discordava ia direto para a guilhotina, né? E aí uma coisa interessante, né, que aconteceu, por exemplo, no Brasil, é a Revolta dos Canudos, né? Pouco tempo após a proclamação da República, nós tivemos ali Antônio Conselheiro, que não vou entrar no mérito se ele era uma pessoa virtuosa ou não, né? A igreja discordava muito dele porque ele tinha um catolicismo que não era nada ortodoxo nesse sentido. Mas olha que interessante, ele era contrário à República, né? Ele era monarquista. E bem, a Revolta dos Canudos durou por um tempo. Quando ele já estava morto, antes da derrota final, da repressão muito grande que teve por parte dos democratas, né? Depois que ele já estava morto, desenterraram o corpo de Antônio Conselheiro e degolaram ele, né? E isso daí foi usado como um prêmio pela vitória da República contra o movimento de pobres, sertanejos pobres, que eram considerados monarquistas, né? E de fato eram monarquistas. Então, é isso daí. Então você pode falar tudo, né? É uma república, uma democracia. Você pode falar a sua opinião. Mas aquele que está no poder em nome do povo não deixa o povo falar o que quer, né? É uma coisa de fato impressionante. Então você vê tudo que aconteceu no Brasil desde então. Foi uma degradação moral e cultural sem igual, né? O nosso Estado virou laico, simplesmente. Virou um Estado plenamente ateu, naquele lema positivista maldito, né, desgraçado, de ordem, progresso e amor, que foi colocado na bandeira do Brasil e que não causa nenhuma ordem, não causa nenhum progresso. Foi tirada a palavra amor, mas que de fato também não tem amor, né? Então você vê o que aconteceu no Brasil depois que a proclamação da República ocorreu, depois de que nós tivemos uma república no nosso país. Aconteceu ali, por exemplo, muitas coisas legais, né? Enfim, ditadura militar, né, que durou muito tempo, durou de 1964 até 1985. Também teve a ditadura, não podemos esquecer da ditadura do Vargas, né?
Enfim, foi ali uma coisa que durou 30... Então, se a gente somar todas as ditaduras do nosso país depois da proclamação da República, nós temos 36 anos de ditadura, tá certo? E muitas coisas negativas, como, por exemplo, essa questão que eu comentei da revolta dos canudos. Então, na Primeira República, você tava ali... Tinha uma perseguição à população que discordava da República. Então, a população agora que deveria ter o direito de se expressar livremente, quando iria contra esse sistema, era... Assim, o cara morreu e aí depois ele foi tirado, desenterrado e degolado, né? Verdadeiramente uma crise. Verdadeiramente uma crise, né? Eu não acredito que o dia 15 de novembro seja um dia para ser comemorado, né? Acredito que seja um dia para nós estarmos de luto, verdadeiramente, porque foi um momento que acabou com a cultura, que foi assim, o início da degradação da cultura do nosso país, né? Tiraram o poder da igreja, né? Verdadeiramente assim, quando você escolhe ser um Estado laico, você não está você não está sendo indiferente plenamente. Obviamente que é isso, assim, você está sendo indiferente, mas o próprio ato de indiferença, né, quando você coloca um Estado laico, você está plenamente deixando um Estado ateu, né, verdadeiramente, porque você não fazer uma escolha é automaticamente fazer uma escolha. Então você não escolher uma religião é basicamente ser ateu nesse contexto, né? Então você tira o poder da igreja, que, assim, a maior parte da população verdadeiramente era. Então esse é o ponto, assim, a maior parte da população verdadeiramente era católica, a maior parte da população era contra a república e a favor da monarquia. Então tudo feito em nome de um povo, tudo feito em nome do povo, vamos dar liberdade pro povo, povo isso, povo aquilo, sendo que o povo discordava completamente disso, então nem era feita a vontade do povo, né? Então nós tivemos ali 36 anos de ditadura no Brasil, crises, diversos acontecimentos nesse sentido, assim, e uma degradação moral sem igual. Nós vemos a situação que o Brasil está aí hoje, né? Os artistas no Brasil, no Ocidente como um todo, mas obviamente todo o Ocidente é fruto muito dessa degradação causada pela República, que obviamente é advinda da Revolução Francesa, né? É isso. Acredito que seja um dia de muito luto, né? Não acredito que seja um dia de comemoração. Mas é isso, vamos rezar pelo nosso país. Espero estar errado em acreditar que as coisas só tendem a piorar com a República. Espero estar errado, espero verdadeiramente que o Brasil melhore, porque eu amo esse país, né? E é por isso que hoje em dia, é hoje que eu estou triste, né? Porque eu realmente amo esse país, eu não gosto de ver esse país em um sistema tão controverso e tão hipócrita, que luta pela liberdade do povo, mas quando esse povo discorda dele, não pode falar nada, né? Então é esse o ponto, assim, a gente tem um paralelo muito grande, por exemplo, entre a Revolução Francesa. Evidente que nos moldes atuais as coisas não são neste nível de violência física, né? Mas é um paralelo muito grande, por exemplo, entre a Revolução Francesa e o que acontece hoje no Brasil, né? Então, a pessoa lá que está hoje no poder lutando pela democracia, e aí você olhe pro significado etimológico da palavra democracia, né? Democracia, o poder do povo, né? O poder do povo, para que o povo tenha o direito de se expressar, o povo vai ter a sua opinião e deve ser defendida, aquela questão de vou discordar do que você fala, mas vou defender o direito que você tem de falar, tudo isso daí. Então você olha a pessoa que está no poder hoje defendendo isso daí, defendendo o poder do povo. Então qual que é sempre a desculpa? Combate em favor da democracia. Agora, quando o demo, né, a população, vai falar a opinião dela, né, vai fazer alguma coisa ali, o quê? Preso, muitas vezes, ou tem seus canais derrubados, né? Ou mesmo quando a gente olha, e aí por isso que é um paralelo muito grande, a gente olha na Revolução Francesa, boa parte da população sendo completamente contrária à Revolução Francesa, os grupos contra-revolucionários eram o quê? Colocados na praça, colocados canhões neles e mortos. Isso quando não era para guilhotina, né? Enfim, todos os tipos de tortura. Na Revolução Francesa tinha canibalismo, utilizavam de pele para fazer roupas, né, de pele humana para fazer roupas. Então, nós percebemos verdadeiramente que toda essa degradação do Ocidente ela começa quando as pessoas endeusam a liberdade, né, a liberdade do povo, né, e colocam esse maldito sistema republicano, democrático para acontecer, né? Eu não preciso deixar claro assim, não preciso dizer com essas palavras, porque é mais do que claro para vocês que eu não sou a favor de uma república. Eu sou, digamos, mais monarquista mesmo, porque verdadeiramente eu sou católico,
né? E o modelo monárquico de política, né, é uma coisa que agrada muito mais à Igreja Católica. Isso é uma coisa até interessante de se comentar, porque o porquê disso, né? Por que a monarquia está tão associada à Igreja Católica? Bem, isso ocorre porque a Igreja Católica, e fato que isto é verdade, né? Isso é uma coisa que nós precisamos deixar claro. A Igreja Católica nunca acreditou que você dar liberdade máxima para uma pessoa é positiva, porque se você deixa a pessoa fazer o que ela quiser, ela vai se levar para o bueiro. Então, se você deixa uma pessoa fazer o que ela queira fazer, ela vai fazer tudo de ruim para a vida dela e para as pessoas ao redor, porque o ser humano é podre, né? Ser católico, ser cristão verdadeiramente, é saber que, assim, tudo dentro de você é ruim. Tudo. Que você é capaz das piores maldades possíveis. E que você só consegue ser salvo com a graça de Deus. Que somente com a graça divina você consegue realizar boas obras. Como Santo Agostinho falava, né? Deus, Senhor, tudo bom em mim é por sua causa. Tudo de ruim é por minha causa. Então, ser católico é crer nisso, né? Ser cristão é crer nisso, é crer que você é ruim. Que se você utiliza da sua liberdade ao máximo, sem ter ela minimamente restringida em alguns aspectos, você não só vai se levar para o inferno, mas como vai degradar a sociedade como um todo também. Então, é um fato isso. É um fato que a Igreja Católica ela nunca foi a favor da máxima liberdade nas coisas, e é por isso que a monarquia é um sistema positivo nesse sentido. Você não está dando todo o poder para o povo, você não está dando toda a liberdade para o povo, né? Você está dando o poder para uma autoridade que vai, de fato, dizer, olha, vamos atrás do bem comum. Porque quando nós analisamos hoje os nossos sistemas, né, o sistema democrático, qual que foi colocado como o bem final da sociedade? O que nós devemos lutar sempre para conseguir? A liberdade. Portanto, o bem final é a liberdade, não o bem por si só, né? Você tem a liberdade de fazer o que você quiser. Isto é o bem final. Não, o bem final é o bem final, ué. O bem final é que as pessoas vivam em harmonia, o bem final é que as pessoas tenham o que comer, o bem final é que as pessoas possam se alimentar, possam ter uma boa qualidade de vida, possam viajar, né, caso seja o caso. O bem final é o bem, simplesmente. Que as pessoas vivam bem, que as pessoas tenham uma boa vida. O bem final não é necessariamente a liberdade, se essa liberdade corrói toda a sociedade. Então a liberdade, por exemplo, não é boa quando você utiliza da sua liberdade, do seu livre-arbítrio para matar alguém. Lógico que não, né? E isso é uma coisa que deve ser restringida. Porque, assim, quando nós olhamos pro sistema, por exemplo, da Idade Média, as pessoas não contestavam a autoridade da Igreja Católica e todo mundo era católico verdadeiramente. Então todo mundo lutava pela Igreja Católica, todo mundo lutava pela fé católica porque todo mundo queria ir para o céu. E este era o bem final. Então todo mundo se organizava, a sociedade era organizada de modo a deixar com que a população, fazer, aliás, com que a população viva bem para que ela possa ir para o céu e possa viver em harmonia aqui, porque, verdadeiramente, as pessoas indo para o céu significa que elas estão vivendo uma vida boa, né? Existem religiões que o que você faz para ir para o paraíso dessa religião, né, por si só não são coisas boas, né, no quesito terrestre. Agora, o que você precisa fazer para não ir para o céu na Igreja Católica? Aliás, para ir para o céu na Igreja Católica, né? O que é o sentido de moralidade? Ou seja, se você vai para o céu, você está vivendo uma vida boa na Terra. Você não está matando ninguém, você não está traindo a sua mulher, você não está pegando a mulher do seu amigo, nada do tipo. Então, tudo era organizado naquela sociedade para que as pessoas vivessem em harmonia, vivessem em verdadeira ordem, né? E a maneira que a igreja via de fazer isso era dessa maneira, não dando liberdade máxima para a população, porque se você der liberdade máxima para a população, ela vai se jogar no buraco. Então tinha ali uma autoridade suprema, que era o monarca, né, era o reino, e este reino estava, em sua maioria, não é nem submetido, mas assim, alinhado com os valores católicos, alinhado à Igreja Católica. E era de fato assim, cerceava um pouco a liberdade para que a pessoa não fizesse o que ela bem queria e fosse pro inferno e nem mesmo causasse mal para as pessoas ao seu redor. Então ser verdadeiramente cristão é isso, é acreditar que você é ruim plenamente e que a sua liberdade deve ser cerceada caso você queira ir pro céu. Isso estou falando se você é cristão, se você é ateu é um outro pensamento, né? Mas é por isso que a igreja sempre foi muito aliada da monarquia, né? Inclusive é um dos motivos muito grandes para assim, a
a igreja está para a monarquia, a igreja católica está para a monarquia, como o protestantismo está para a democracia. Porque o próprio protestantismo, né, ele vem muito desse desapego à autoridade. Ele vem muito desse desapego à autoridade da igreja católica. Porque tudo, né, vou pegar aqui uma coisa para mostrar, é o seguinte. Tudo é a Bíblia, né? Então eu tenho aqui a minha Bíblia Sagrada, né? Ótima edição, inclusive, para quem quiser comprar essa daqui. E você tem um catecismo que ensina a fé. Esse catecismo do Santo Dom Bosco, que é o catecismo do Concílio de Trento. Hoje em dia a gente tem um outro catecismo que eu tenho aqui também, que é o mais recente. E aí eu tenho uma coisa que é super legal, né? A Catena Áurea, de Santo Tomás de Aquino, que são os comentários dos santos padres da igreja. E olha, cada livrão desse aqui são as explicações de cada versículo dos 4 evangelhos. Então, os 4 evangelhos estão aqui explicados, porque nós católicos não temos que a Bíblia por si só basta, porque se a pessoa utilizar da Bíblia por si só, sem ter conhecimento, ela vai se levar para o buraco, é uma coisa que a gente vê acontecendo. Quantas vezes as pessoas não interpretam completamente errado a Bíblia, né? As pessoas interpretam completamente errado a Bíblia, distorcem toda a palavra de Deus, né? Todo o ensinamento divino. E justamente a ideia do protestantismo veio nesse sentido, né? Vamos tirar a autoridade da igreja, vamos tirar a autoridade. Ponto final. A autoridade não precisa. Nós devemos ter aqui a Bíblia e nós vamos seguir simplesmente a Bíblia. Nós não vamos ter uma autoridade que vai falar, não, você está errado, você tem que seguir por esse caminho porque senão você está indo para um lugar ruim, né? Como é a própria questão da sola fide, né? A sola fide, a crença de que somente a fé salva, uma coisa que fez com que Lutero, cá entre nós, fosse para o inferno, né? Porque, olha, qual foi a vida de Lutero? Uma vida perdida, com prazeres sexuais desordenados. Inclusive, isso é uma coisa muito interessante, é que Lutero ele tinha sérios problemas com o sexto e o nono mandamento, né? Mas ele era verdadeiramente cristão, então ele se sentia muito culpado quando ele caía nesses pecados, porque ele não conseguia de jeito nenhum se livrar deles, né? E ele se sentia muito culpado, ele se sentia muito mal, porque ele verdadeiramente era cristão, então ele sentia que ele ofendia a Deus, etc, etc, pecando. Agora, Lutero não rezava. Porque Lutero, isso está escrito, né? De fato, Lutero dizia isso. Lutero, quando pensava na figura de Jesus Cristo, pensava em Jesus, Lutero se tremia todo. Então, Lutero já não conseguia mais rezar, de tanta culpa que ele sentia. Quando ele lembrava do pecado dele, ele sentia tanta culpa que ele já não conseguia mais falar com Deus. Isso é uma coisa que ocorre, né? Muitas vezes, quando nós pecamos, nós ficamos com vergonha de Deus. A gente está com vergonha de rezar e tudo. Então, não façam isso, né? Rezem sempre, porque a única forma de nós conseguirmos a graça divina, né? Esse é o ponto, nós somos maus, né? A única forma de nós conseguirmos ir para o céu é que Deus nos conceda a graça divina, que nós só podemos conseguir pela oração, né? Agora, Lutero não rezava, portanto ele nunca conseguiu se livrar desses pecados sexuais dele. E porque ele nunca conseguiu se livrar dos pecados sexuais dele, ele falou, olha, eu não posso ser salvo pelas minhas obras. Eu tenho fé em Jesus, mas eu não tenho obras o suficiente que me levem para o céu. Portanto, se eu não consigo, lógico que não foi nessas palavras, né, mas se eu não consigo, ninguém consegue. É igual aquela história de Freud, né, do ponto de vista psicanalítico, que para Freud tudo era sexo. Para Freud tudo era sexo. E se para Freud tudo era sexo, ou seja, para toda a humanidade tudo era sexo. Enfim, né, as pessoas elas reduzem o que é uma verdade para elas, para o mundo todo, como se fosse um fato, né? Mesma coisa, por exemplo, com Malthus, né, falando do ponto de vista econômico. Para Malthus tudo era sexo, né? Tudo na economia girava a favor da vontade de conseguir prazeres sexuais, né? E para Lutero a mesma coisa. Então ele não conseguia se livrar dos pecados sexuais dele e ele achou que ele não poderia ser salvo pelas obras. Ele falou, olha, já que ninguém consegue parar de pecar, porque ele não conseguia parar de pecar, então as pessoas não podem ser julgadas pelas obras. Elas só são salvas somente pela fé. Só que fazendo isso, obviamente, ele contrariou 1.500 anos de igreja católica, 1.500 anos de teologia católica. Contrariando 1.500 anos de teologia católica, ele falou, olha, a igreja católica está errada, vamos nos separar dessa teologia católica. E aí, o que é mais interessante é que nessa crença de que somente a fé salva, ele falou, minhas obras não importam, eu tenho fé e eu serei salvo. Isso é uma coisa que ele inclusive diz, que um cristão que está batizado e tem a fé, ele jamais pode perder a salvação. Nisto, ele dá uma liberdade muito grande para ele. Porque nesse momento, lógico que ele não gosta de pecar, mas ele já não vê mais problema, porque ele já não se sente, ele já não tem medo de ir pro inferno quando ele começa a pecar, porque ele acha que ele vai pro céu de qualquer forma, porque ele tem fé.
Então nós sabemos que o resto da vida de Lutero também não foi uma vida virtuosa, né? Também foi uma vida perdida em questões, em prazeres sexuais desordenados e tudo. Então você percebe como o protestantismo está muito alinhado com a própria Revolução Francesa, com a própria questão da República, porque você tira o poder você tira uma hierarquia, você acaba com o poder dado à autoridade, a Igreja Católica perdeu todo o poder dela, o Estado, toda aquela questão, e você dá para o povo agir como ele bem querer, interpretar a Bíblia de qualquer forma, sem ter uma autoridade, né, e agir da maneira como ele quiser. Por exemplo, na questão de Lutero com seus prazeres sexuais desordenados. Então, é isso, assim, o próprio protestantismo ele vai muito de encontro com a República, porque você tira o poder de uma autoridade válida, que no caso seria o rei ou a igreja, e você dá para o povo, né? Democracia, o poder do povo. Você dá para o povo e o povo age em nome da liberdade, fazendo o que quiser. Porque o bem final é a liberdade. O bem final não é o bem. O bem final é a liberdade. Então, a própria Revolução Francesa, ou a própria questão da Revolta dos Canudos, como eu falei, do Antônio Conselheiro, que foi desenterrado e degolado para mostrar o que acontecia com quem se opunha à República, né? Se você matar, estuprar, sequestrar, fazer independente do que você queira fazer, em nome da liberdade, em nome do povo, que seja feito. É válido. Verdadeiramente, por isso que eu falo, hoje é um dia de luto, né? Hoje nós estamos presenciando 135 anos daquele que foi um dos momentos que trouxe que começou a degradação moral do Brasil, né? E, enfim, em 1789, né, teve a Revolução Francesa, inclusive fiz um vídeo sobre a Revolução Francesa com o professor Marcelo Andrade, começou tudo isso daí. Começou do ponto de vista político, é evidente que tem mais coisas antes. Então, antes da Revolução Francesa você tem os iluministas, antes dos iluministas você tem os protestantes, antes dos protestantes você tem os gnósticos, né, aqueles que mexiam com coisa relacionada à alquimia, etc, etc. Tudo foi levando uma coisa a outra, né? Então, os gnósticos eles ajudaram na degradação moral que nós temos hoje, na questão da república, na questão da democracia, etc, etc. Porque eles permitiram que os protestantes existissem. Os protestantes causaram isso porque deram toda a origem, né, ao pensamento iluminista, direta e indiretamente. E os iluministas fizeram a Revolução Francesa, e hoje a civilização ocidental se vê como fruto da Revolução Francesa e diz isso de modo orgulhoso, né? Sim, nossa, eu me orgulho das pessoas que eram mortas, eu me orgulho das pessoas que eram comidas na Revolução Francesa, eu me orgulho de que cada pessoa que discordava do que estava sendo feito foi morta. E morta de uma maneira horripilante, né? O próprio rei Luís VI, né, foi morto, torturado, a esposa dele morta, torturada, e o filho dele, que tinha 10 anos de idade, foi torturado também em nome da deusa Liberdade. Então é isso. Viva a liberdade, né? Viva o poder do povo. É uma tristeza sem igual. Então hoje é um dia de luto e é isso. Só queria ter essa conversa com vocês. Até mais.